Fala, galera! Estamos começando o primeiro episódio do Clique F5. O podcast que atualiza você das tendências de consumo digital do momento. Meu nome é Natália Argolo. E meu nome é Laura Elisa. E hoje nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais e do universo digital no consumo da indústria musical e nas diferentes tendências para o carnaval. Hoje a nossa convidada é Lívia Veiga. Muito obrigada, Lívia, por aceitar nosso convite. E para começar já esse episódio, vamos te deixar à vontade para se apresentar, para os nossos ouvintes também te conhecerem. Olá, gente, tudo bom? Eu sou Lívia Veiga, sou professora aqui da Unifax e coordenadora adjunta aqui dos cursos de comunicação. É um prazer estar aqui com vocês falando desse tema que eu amo. Carnaval, para mim, e indústria da música, é minha essência, né? Foi como eu comecei na minha carreira e até hoje eu vivo da música. Eu sou jornalista, essa é a minha formação. Em 2009, eu fui convidada para fazer assessoria de um artista. E de lá para cá, foram alguns artistas que eu trabalhei. Eu trabalhei com axé, com forró, com arrocha sertanejo. Trabalhei em trio elétrico, trabalhei em camarote. Trabalhei até com forró fora daqui do Brasil. E isso é uma delícia, assim, falar desse movimento, né? Principalmente da tecnologia e de como impactou em toda essa indústria. Eu estou muito honrada de participar do primeiro episódio do podcast. E contem comigo aí, vamos bater esse papo que vai ser maravilhoso, com certeza. Vamos. Eu queria começar o papo puxando um vínculo sobre redes sociais mesmo. A gente sabe que as redes sociais têm ganhado uma visibilidade muito grande, assim, a presença digital é algo extremamente importante na atualidade. E a gente percebe que a presença digital se transformou em algo muito importante no pós-pandemia, enfim, porque a gente estava em casa e começou a consumir muito as redes, as marcas começaram a entender muito a necessidade de se comunicar com propósito e outras tantas coisas. E aí a gente queria justamente começar o papo falando sobre essa diferença, né? Antigamente, a indústria da música era muito vinculada às mídias tradicionais, à TV e coisas vinculadas. E hoje em dia a gente já tem esse vínculo, né, muito maior com as redes sociais, com artistas nascendo das redes sociais. E a gente queria saber o que é que você vê, assim, percebe de diferença das mídias tradicionais para esse momento atual das redes. Como é que a indústria musical se transformou, mudou, enfim. Ai, que pergunta maravilhosa. Olha só, eu percebo realmente que a pandemia acelerou o processo de transformação, mas essa transformação digital da indústria da música é algo que já tem mais de uma década, né? Eu comecei, como eu falei para vocês, eu comecei em 2009 nesse mercado, e aí na época a gente não tinha redes sociais, e aí o sonho da gente era conseguir fechar um planejamento do ano e conseguir emplacar nosso artista na capa da Contigo, na capa da Caras, ou no Faustão, no lançamento de uma música. Então a gente dependia muito dessa mídia tradicional, né? A gente dependia desses veículos tradicionais e reconhecidos, principalmente de celebridade, que era a área que eu trabalhava diretamente. Eu não sei se eu comentei, acho que eu não comentei ainda, mas essa artista que eu comecei a trabalhar em 2009 foi Cláudia Leite. Então ela tinha acabado de sair do Babado Novo, estava em carreira solo. A mídia de celebridade consumia muito os conteúdos de Cláudia e de Ivete, então a gente estava sempre no hype do momento, assim. E era isso, quem sabe um dia, eu nunca esqueço um dia que chegou um e-mail de convite para ir para Ilha de Caras. Nossa, eu falei, gente, é isso. E aí, assim, era um glamour, era uma coisa muito interessante, né? Assim, eu lembro também de um evento que a gente foi, o Réveillon de Copacabana, aquele palco de Lady Gaga, eu já estive naquele palco. E aí, naquele Réveillon de Copacabana, a principal ação da noite foi fazer a capa da Contigo, que a gente fez no camarote da Contigo dentro do Copacabana Palace. Então, existia essa força das revistas naquela época. E aí, quando vem a rede social, depois vou contar um caso aqui interessante que tem a ver com o YouTube e esse movimento YouTube, Facebook. E quando isso tudo começou a gerar aquele burburinho todo e gerar resultado, a gente perdeu a mediação. Então, eu acho que a principal diferença hoje o principal impacto das redes sociais e da tecnologia é justamente não existir essa mediação de um veículo tradicional na relação artista-seu fã, né? Então o fã fala direto com o artista, o fã se comunica diretamente, o fã interage, o fã se sente realmente pertencente àquela bolha, àquela comunidade, né? Sem ter que partir de uma experiência num programa de TV ou você ter que consumir determinado veículo para ter acesso àquele conteúdo. Então essa falta de mediação na relação entre artista e fã, eu acho que foi a principal mudança e foi disruptivo, assim, porque depois disso tudo mudou.
E a própria dinâmica de divulgação, de produção de conteúdo, de produção de música mudou. E isso fortaleceu muitos artistas que não tinham voz, né? Porque eles não tinham acesso a seu público diretamente, né? Eles não tinham condições de chegar num grande veículo desse. Então, tudo isso eu acho que é muito positivo, é muita oportunidade para o artista e para quem vive de música. Talvez uma grande ameaça para a indústria, né? Mas para a gente, assim, para a indústria que eu falo, para gravadoras e para grandes empresários. Mas, assim, para a gente que vive de música foi muito positivo. Sim, total. E na sua fala eu até percebo justamente isso. A nossa geração consome muito TikTok, Instagram, e a gente realmente tem percebido o surgimento de novos artistas muito vinculados a uma viralização de uma música, e aí eles estouram, e realmente existe esse contato muito mais próximo entre público e artista. Não que não seja importante estar em mídias tradicionais, a gente percebe que para esses artistas que surgiram do digital, eles valorizam muito também o fato de estarem acessando as mídias tradicionais, enfim. Mas já não é talvez o ponto de partida ou o que se coloca num planejamento, assim, como uma super prioridade como antes, principalmente capas de revista. Eu acho que a galera ainda valoriza, sempre posta, que apareceu na capa da revista, alguma coisa assim, mas acho que de outra forma, realmente. Já mudou muito a forma de consumir isso, porque as redes sociais, elas moldaram toda a nossa forma de consumo atual, né? Isso sim. E assim, eu acho que é interessante a gente ver que o artista, né, ele é como se estar num veículo tradicional, estar dando uma entrevista para um programa de TV e tal, fosse uma validação, como se isso agrega no sentido de autoridade, né, te dá autoridade, é uma validação de uma crítica especializada, de um veículo que tem esse know-how de imprensa, por ali de já terem passado diversos outros nomes da música, é complementar o trabalho, mas não há mais essa dependência de que para você ter visibilidade, para você ter um lançamento de sucesso, para você alcançar seu público, você precisa estar naquela plataforma. Sim. Na verdade, você tem total autonomia através das suas próprias redes e do streaming de conseguir alcançar essas pessoas. E isso financeiramente também é muito libertador, né? Porque você não precisa de um apoio de um grande patrocinador ou de uma gravadora investindo na sua música, no seu trabalho. Você, com um custo muito menor, você consegue ter um resultado muito expressivo, principalmente através da viralização, né? Eu estava falando mais cedo um pouquinho daí das experiências de mudança, né, desse cenário, e aí eu lembrei de um caso que foi primeira vez que eu realmente vi um viral. Vi pessoalmente, assim, não cheguei a pegar nele, mas estava do lado. Que foi quando aquele coreano Psy, ele estourou com a música dele, aquela música que chama assim, que parece que você tá no cavalinho assim, a Gangnam Style. E aí ele estourou com essa música, acho que foi o primeiro viral do mundo aí no YouTube, a primeira música que viralizou mesmo, assim, não sei quantos bilhões, vou até dar uma olhadinha aqui de views essa música tem. Mas o cara, assim, era um fenômeno. E foi no ano que ele viralizou, a Gillette, a marca Gillette, teve a grande ideia de trazer ele para o Carnaval de Salvador. E ele veio, tem 5,5 bilhões de visualizações. Caramba, tem 12 anos isso. Meu Deus do céu. E aí tem 12 anos isso, que nesse ano do estouro dessa música mundial, a Gillette trouxe ele para o Carnaval, e a Gillette era a patrocinadora do trio elétrico de Cláudia Leite na época. E aí a ação foi o seguinte, ele deu uma entrevista coletiva num hotel aqui perto da Unifax, era uma entrevista internacional, então tinha CNN, tinha Reuters, tinha várias agências internacionais cobrindo o evento. Foi uma coletiva que atrasou pra caramba, Sabrina Sato tava lá, a família de Psy toda, foi uma demora pra caramba. Eu tive que pegar um mototáxi correndo pra chegar no circuito, porque atrasou a coletiva. Aí depois da coletiva, ele foi para o camarote 2222, porque ele entrou pelo camarote 2222, que a Gillette era patrocinadora, e do camarote ele subiu no trio. Gente, primeiro, assim, a imprensa do planeta queria estar em cima do trio elétrico e não cabe, né? Não tem espaço físico para eu conseguir alocar todos os fotógrafos que queriam estar ali em cima e os repórteres também, então foi caótico, só esse início aí já foi caótico. Aí o que foi que a gente fez? Os convidados dos patrocinadores, o pessoal que fica no fundo do trio, a gente levou pro carro de apoio para a imprensa ficar até a hora de Psy chegar ali naquele lugar, porque não tinha como alocar aquele mundo de jornalista. Os jornalistas acompanharam até um determinado período e depois desceram. Então, assim, foi bem tenso aquele momento. Mas eu lembro da cara de Psy olhando pra baixo, assim, chocado com aquilo ali. Porque ele viralizou na rede social. Sim. Pra ele aquilo ali era intangível ainda. Ninguém sabia o que é que viu, representava. E não sei quantos milhões. E até agora milhões. Mas o que é isso exatamente? Sim. E aí, quando ele sobe num trio em Salvador,
O cara sai da Coreia, chega em Salvador, sobe num trio elétrico, já é um negócio aleatório, né? Que ele não... Tá. E aí todo mundo começa a pular, fazer aquela Pular e dancinha. dançar. Sabe? Tem uns vídeos, às vezes eu mostro Meu na sala, é Deus do céu. engraçadíssimo aquilo. E aí você fala assim, gente, o que é isso? E ele ficava chocado com aquilo, e a gente chocado que ele existia, que ele parecia um holograma, né? Tipo, do Sim. nada esse cara tá aqui também. Então foi a primeira vez que eu senti a força mesmo do digital e como o digital seria transformador na música, né? Ele era capaz de qualquer coisa. A partir daquele momento, qualquer coisa era possível, né? Até um ET chegar em cima do trio, quase isso aconteceu. Verdade. Uma nave desembarcou ele ali praticamente, né? Em cima do trio elétrico. O carnaval, ele é um evento, um evento, eu posso chamar de é um evento, evento. que movimenta o mundo inteiro, né? Porque muita gente vem de fora, enfim, e acaba sendo uma coisa mais aleatória, porque às vezes alguém viralizou lá no Japão e tá aqui, e aí... O carnaval, ele continua sendo grande, muito grande, e o tanto tempo vai passando e vai crescendo mais e mais. E com as redes sociais, vem gerando um impacto muito maior. E eu queria saber qual o impacto que as redes sociais, as ativações, as mídias, ela tem gerado agora no carnaval. Assim, é interessante porque a visibilidade, assim, as marcas elas apostam no carnaval pela visibilidade, né? Sim. Então, antes, isso estava diretamente relacionado à cobertura das emissoras tradicionais. Então, você tinha pontos focais no carnaval que eram super valiosos. Então, eu lembro na época que a gente mapeava o circuito inteiro e a gente ia passando pelas emissoras de TV, tendo que fazer ativação. Então, a gente tem que prestar conta da Bradesco. Na frente do camarote da TV Bahia, a gente tem que sacudir aquele... É como se fosse um balãozinho do Bradesco ali, porque tem que aparecer a marca do Bradesco. E era mapeado isso também, o trio elétrico, o LED do trio, tinha que mostrar as marcas naquele circuito ali, para estar em frente às emissoras e conseguir isso. A Band, por exemplo, a gente faz isso, porque tem uma transmissão, né, há muitos anos ali, no final do circuito. Então, a ativação de marca e a prestação de contas era mapeada pelos veículos tradicionais. Quando surge a rede social... A gente expande isso numa dimensão que a gente não tem nem capacidade de calcular. Então, assim, por exemplo, a gente fez em 2000, é porque eu não vou lembrar o ano, mas talvez 2012, a gente fez uma transmissão que foi a primeira transmissão do carnaval de cima de um trio elétrico pelo Guaraná Antártica. Então, a gente transmitiu via YouTube o circuito de Cláudia Leite todinho pelo Guaraná Antártica. Na época, o sinal de internet era péssimo. Eu sei que a gente conseguiu um link para ficar em cima do trio, que foi um negócio super foi uma tecnologia super avançada para a época, porque a gente até hoje existe ali entre o Cristo e mais ou menos o Morro do Gato, dá um apagão de internet, é um negócio complicado. Verdade. E a gente conseguiu transmitir completamente o circuito e bateu a maior transmissão na época de um show que tinha sido o U2 no Rock in Rio de Portugal. A gente conseguiu bater os números nessa transmissão do Carnaval de Salvador pelo YouTube. Então, ali a Guaraná já via oportunidade via digital e já estava investindo nessa visibilidade fora do tradicional, né? E aí foi um movimento naquela época do Terra vir fazer transmissão, alguns sites virem para cá. E aí começou essa coisa das redes sociais até o momento que o TikTok tem um bloco, até o momento que todo mundo faz todas as marcas elas vêm para cá com esse interesse também no digital, né? E fazendo ações que repercutam de forma orgânica no digital aí. A gente tem muita possibilidade, assim, através das redes sociais, e a gente vê que realmente já é algo consolidado nas estratégias das marcas, né? Então, a gente consegue expandir muito as possibilidades de entrega de patrocínio, né? De prestação de conta de patrocínio, de ativação de marca, quando a gente consegue agregar essas estratégias digitais. Então, isso para mim já é fato há muito tempo aqui no Carnaval de Salvador. E as marcas vêm conquistando grande visibilidade graças às ações, né? Uhum. Isso já é fato que a gente entrega o digital muito bem aqui. Sim, totalmente. E eu acho que, de uma certa forma, essa questão do digital, ela trouxe exatamente isso, da visibilidade muito maior. Porque o Carnaval de Salvador, ele já tem uma grande visibilidade, mesmo, né, vinculado, quando não existia tanta força das redes sociais, mas que a gente via pela TV, enfim. Obviamente, outros estados, talvez até fora do país, a galera consumia isso na TV, mas estava meio que... só naquele recorte talvez de horário ou nos momentos que passavam aquilo. Com o digital, eu acho que esse recorte de tempo, de horário, ele
se perdeu e agora você consegue acessar muito mais fácil. Um exemplo disso que eu tava vendo esses dias e no carnaval bombou muito é que as redes sociais, por exemplo, Pida, como era o nome? Tem uma que é o vínculo com Macaco Gordo e Grupo Metrópole, que eu acho que era Salvador, Carnaval do Brasil, alguma coisa assim. Isso bombou muito, porque é uma forma disruptiva, até pra gente mesmo, nova, de falar sobre o carnaval, de documentar o carnaval nas redes sociais, porque isso gerou um engajamento gigantesco, porque a galera dava muita risada, eram transmissões às vezes ao vivo, que aconteciam coisas muito, assim, legais. Então, é uma forma nova de falar, de mostrar, de compartilhar sobre o carnaval. E aí, a minha pergunta é muito nesse sentido. Como é que a senhora... a senhora, tá vendo? Como é que você vê essa diferença mesmo, daquela época que vocês tinham um vínculo muito mais da TV e hoje com essa transmissão tão disruptiva mesmo do carnaval hoje em dia? O que é que você percebe que mudou? Como é que a senhora... Ai, pode deixar a senhora. Faz parte. A senhora fazer isso. A gente teve aqui o convidado do curto-circuito, que foi o Chico Kertz, né? Sim. E aí ele falou que essa transmissão do Macaco Gordo é anárquica, né? Que assim, é fora daquela caixinha, daquele padrão tradicional de cobertura de carnaval, e eles ainda estão aprendendo com o processo, então eles estão construindo essa linguagem, e eu acho que isso está muito legal, porque está sendo construído de acordo com a recepção do público, com a troca, com o aprendizado mesmo de quem está ali com a mão na massa na rua fazendo, e essa capacidade de você lidar com os imprevistos. Carnaval é puro imprevisto, né? E aí você transformar isso em algo divertido, eu acho que é a magia que a gente tem aqui, né? Então, eu tava brincando aqui nos nossos bastidores, falando, nossa, o carnaval é tão caótico, que dá tão certo, é um negócio impressionante. E, assim, levar isso pra tela é muito legal, né? Pra todas as telas. Eu acho um movimento parecido com o movimento que vem acontecendo no esporte, por exemplo, com Cazé TV, né? A gente não precisa mais estar na frente da Globo assistindo a transmissão ali de um mundial pra gente viver aquilo ali intensamente em todos os esportes e consumir de uma forma leve, na linguagem da gente. Então, assim, eu acho que realmente existe um movimento acontecendo e um movimento que já está se consolidando como um canal oficial mesmo dessa geração, né? Que consome conteúdo dessa forma. E pra mim, assim, é muito emblemática uma cena do carnaval passado que, pra mim, reproduz isso que a gente está conversando aqui agora, que foi o dueto entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil na frente das câmeras da Band. Eu conto isso em sala de aula e quando eu conto costuma faltar luz, então, por favor, que não aconteça isso aqui agora. Por favor. Porque acontece apagão. Mas o apocalipse que aconteceu no Carnaval 2024 foi bem interessante, porque o que aconteceu foi justamente uma cena transmitida ao vivo pela Band, na transmissão ali, que foi um papo entre Ivete e Baby, que foi completamente aleatório. Eu conto nos bastidores aqui de sala de aula que eu tava lá, que eu fui buscar Baby, e Baby ia ser convidada do camarote, curtir o dia de folga dela, mas aí, de forma aleatória, a gente foi atravessar a rua e era Bel Marcos que tava passando, não dava para atravessar o bloco de Bel com Baby. A gente subiu no Glass da Band, que é o estúdio da Band, pra aguardar a passagem de Bel. E aí, naquele intervalo, o produtor falou, deixa eu ver qual trio que vem aí na frente pra ver se a gente consegue fazer um dueto. Você topa fazer um dueto, Baby? Ela topa. Aí quando foi ver, poxa, a Ivete. A Ivete topou. Fica mais um pouquinho. Aí Baby foi, eu fico lembrando da cena. Quando foi, ela começou a falar do arrebatamento. Como que gera essa crise agora? Do nada, arrebatamento, não sei o que, Ivete com aquela cara de... O quê? E aí macetou o apocalipse, aquele negócio todo aconteceu. E aí, dali em diante, virou o maior meme do carnaval. Sim. Nada venceu o apocalipse, o Macetando o Apocalipse do ano passado. E foi o maior meme mesmo. E aí, é isso. O digital transformou aquilo em meme. Aquele vídeo começou a rodar em tudo quanto é canto. E era artista do Brasil inteiro comentando e compartilhando aquilo. E aí, no dia seguinte, eu cheguei no camarote e falei, perdi meu emprego, né, gente? Vou chegar lá só pra me despedir. Toda murcha, assim. Aí fui entrando assim, gente, pelo amor de Deus. Meu celular só tinha isso. Eu falava, gente do céu, era só uma convidada. Era só um dueto. Era só um simples dueto, né? E aí, gente, eu sei que todo mundo bem no camarote. E aí, Lívia, tudo bom? Tudo bom? Eu falei, gente, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Aí mandei uma mensagem pro meu amigo que combinou o dueto. Falei assim, amigo, perdão, não sabia que ia acontecer isso. Era só um dueto. Ele, não, amiga, fique tranquilo, o povo adorou. Adorou por quê? Porque a marca
ganhou uma dimensão muito maior do que a transmissão em si, né? Sim. A imagem da Band ganhou o país inteiro, o mundo talvez. Então, assim, foi uma coisa que foi super, uma repercussão. Foi engraçado, não foi negativo, né? A intenção dela não era ruim, assim como a de Ivete não era ruim. As duas, Ivete levou super na esportiva e virou o meme. Ivete soube lidar muito bem com aquela situação ali, que acabou se tornando cômica, né? Porque a gente tava ali assistindo sem acreditar. Foi leve, porque assim, a intenção de Baby também foi boa, assim, na cabeça dela, ela tá querendo fazer o bem ali com o microfone nas mãos, né? E Ivete brincou com isso também, aí pronto, passou, e aí esse ano eu conheci o assessor de imprensa de Baby, né? A gente tava conversando, porque ano passado foi um outro assessor local, esse assessor dela é nacional, e aí ele falou que ela ganhou 200 mil seguidores por conta daquele episódio. E aí esse ano, 2025, ela puxou um trio elétrico, Os Arrebatados. E meus alunos acompanharam ela. Por saber da história, eles acompanharam da maior moral ela na Barra Ondina com Os Arrebatados, cantando louvor da Barra até Ondina. É sobre aproveitar a oportunidade. E passar a mensagem dela, né? É a mensagem dela, é o que ela acredita. Ela também tem uma contribuição fantástica pro Carnaval de Salvador, que foi a primeira mulher a cantar, primeiro indivíduo a pegar um microfone e cantar em cima de um trio elétrico, foi ela. Então é muito legal tudo isso, assim, acontecendo, e as coisas virarem meme, e as coisas ganharem o mundo, porque a gente leva a mensagem, né, do Carnaval pra lá, e a gente repercute, né, isso tudo de uma forma positiva. Acho que foi uma experiência muito legal, e ali eu vi como existe essa mescla, né, do off e do online, do tradicional e do digital, e como a gente consegue lidar com tudo isso e falar de carnaval através de tudo isso. Foi muito massa. Sim. Aproveitando toda essa bagagem, toda a sua experiência, trazendo agora mais para esse âmbito daqui, como você acha que os artistas baianos estão se adaptando a essa mudança, a essa chegada das redes sociais? Eu vivi, assim, como eu comecei com 2009 com artista de axé, eu achava que a música baiana era só axé, né? Sim. E aí, em 2014, acho que foi 15, eu recebi um convite para fazer a assessoria de Tairone, que ia gravar um DVD ali no Parque de Exposições. E aí, para vocês terem ideia, a estrutura de palco de Tairone era uma estrutura que veio de Goiânia, que era uma estrutura da equipe de Jorge Mateus, que montou o palco. O palco de Tairone do DVD era quase 2 vezes maior do que o palco do evento. Participou Wesley Safadão, Belo, da DVD de Tairone. E eu, em cima daquele palco, eu olhava e falava assim, gente, o que é isso? Eu não tinha consciência que o Arrocha era maior do que o axé para a Bahia. E eu conheci ali a força do Arrocha. Porque eu digo por que maior do que o axé? Porque o axé lança 3, 4, 5 músicas, talvez, num carnaval. Se a gente somar todos os artistas, a gente vai lembrar de 3, 4, 5 músicas. O axé lança 3 CDs no ano e o Arrocha lança 3 CDs no ano e o interior da Bahia todo canta aquelas músicas. Então, assim, é um negócio muito louco. Cada artista lança 3 CDs, 4 CDs e todo mundo sabe cantar tudo. Então, é um movimento muito intenso de produção musical e de consumo de música no interior e de cachês altíssimos de 200 mil reais, que lota a praça do interior e que prefeituras investem nisso para os aniversários das cidades, não só no São João. Então, assim, é o ano inteiro de música. E a música dessa galera, ela foi disseminada num movimento independente. Não era um movimento atrelado à gravadora, nunca foi. Então, a gente vê lá atrás, quando o MP3 surgiu, quando a música foi digitalizada, uma pirataria, que a gente vê que no interior da Bahia o consumo de axé era muito com CD pirata, até o surgimento de uma plataforma como Sua Música, que disponibiliza gratuitamente esses CDs e que as pessoas têm ali como uma plataforma oficial de consumo de música. E isso é um movimento que é completamente independente de gravadora, de televisão, de tudo, mas que tem uma força muito grande, assim, né? Então, Pablo veio disso, Tairone, o próprio Silvano Salles. E esses nomes, eles são nomes que inspiraram os sertanejos. Que Marília Mendonça bebia dessa fonte, Wesley Safadão bebe dessa fonte. Se a gente ouvir Tairone, a gente ouvir Gustavo Lima, a gente vê muita semelhança na música que é feita. Então, é muito legal ver isso, assim, que a gente tem uma música que ela cresceu junto com o digital. E esse digital não da agora das redes sociais, mas uma música que foi sendo digitalizada, né? Que é interessante também de pensar que isso faz muito sentido com a essência das plataformas. O Spotify mesmo, ele surgiu, quem puder assistir, assista, tá? É um documentário, não, uma série chamada Som na Faixa, que tá na Netflix. Ela conta os bastidores da criação do Spotify. E o objetivo era democratizar a música. Sim. Depois eles tiveram que se virar para transformar aquilo num negócio e viabilizar financeiramente a plataforma. Mas a ideia era democratizar. E a gente vê que houve a democratização, que a digitalização do mercado democratizou. A gente não tinha
para um artista local conseguir visibilidade, ele tinha que conseguir uma gravadora, ele tinha que ir pro Faustão, ele tinha que... Era muito difícil. Era tudo mais burocrático. Burocrático, intermediado por uma gravadora, dependia do crivo, da validação da gravadora. Quem estava fora daquele padrão estava fora do mercado, não tinha chance de crescer. E hoje não. A gente vê uma música como a Rocha crescendo e forte como é, e outros gêneros, o trap. A gente tem a Nine aí bombando, levando esses meninos daqui da Bahia pro mundo todo com a música. Então, é muito legal a gente ver essa força da música baiana e a força dela a partir dessa plataforma digital, né? Da apropriação dessas plataformas. Sim. Eu acho que o Axé Music, ele já é um movimento que ele tem sua consolidação, de certa forma, independente do digital. Mas outros ritmos baianos, eu acho que eles ganharam, eles já vinham crescendo, mas eles ganharam uma visibilidade por conta do digital, assim, gigantesca. O Arrocha é um deles. Eu acho que é como se estivesse extravasando a bolha baiana, sabe? Eu acho que a galera já consegue ver a Bahia, além do axé. Pessoas de fora mesmo, assim, do país, conseguem ver a Bahia para além do axé e conseguem enxergar o Arrocha, conseguem enxergar... E eu acho que muito vinculado a isso de redes sociais, do universo digital, porque a Bahia em si já abraçou o Arrocha completamente. Você vê até... Tanto aqui em Salvador, mas principalmente nos interiores, é uma mistura. Tipo, qualquer lugar que você tá, tipo assim, a Rocha sempre tocando. E eu acho até que, nos últimos anos, as músicas, né, do São João, assim, bebem muito, se não são de cantores de Arrocha, assim, bebem muito dessa fonte, assim, do Arrocha daqui da Bahia. E até tem um cantor que ele é muito novo, eu tava falando pra galera que eu acho que vai ser a música do São João, se eu não me engano, é Teuzinho. E aí ele lançou uma música, eu esqueci o nome da música, Não Tente Me Impedir. Eu já ouvi a música, assim, mas eu não gravo, não recordo o nome. Não Tente Me Impedir. Eu acho que é tipo assim, a música do São João. E ele nasceu muito desse lugar do digital, assim. Ele explodiu por conta disso. Então eu acho que, querendo ou não, prova um pouco o que a gente tá falando. E para além do Arrocha, eu acho que uma banda que eu acho que também cresceu, assim, absurdamente, e tem um vínculo muito grande com o digital, é Baiana System, né? Não é só uma banda, eu acho que é um movimento... É um movimento cultural, né? Cultural gigantesco. Eu acho que eles têm propostas incríveis. E aí, eu sinto que eles já vinham crescendo com o tempo, mas aquele vídeo da prefeitura de Salvador, tipo assim, fica, tipo, assim, arrepiada falando, tipo, o drone subindo, ele tocando Forasteiro, e a galera pulando, é uma coisa, tipo, mágica. Baiana é um evento à parte no carnaval, porque muita gente, eu digo por mim, porque eu não sou do carnaval, mas eu vou justamente pra ver Baiana e eu vejo que eles arrastam um público diverso. Muita galera mais velha vai. Eu vejo que umas pessoas mais novas que estão começando a frequentar o carnaval, aí começa lá por Baiana, por mais que seja algo surreal, que leve muita gente ao caos, entendeu? Mas Baiana é um evento à parte. Todo ano tem que ter algo muito voltado, é muita mídia, é muita coisa em cima do público, ou da banda. E eu vejo muita gente que já acompanha desde antigamente criticando, porque virou algo que é mídia, porque teve essa... Mas é importante que outras pessoas levem e que vire algo midiático, porque não é que perde a essência, mas que mais pessoas chegam até eles, entendeu? E isso é sensacional, porque já virou trilha sonora de uma novela da Globo de horário nobre, entendeu? Então é importante enquanto nós baianos, que aquilo vire algo midiático e que tenha essa visibilidade, porque algo que a gente peca muito é a questão de trazer a visibilidade para os artistas locais. Falta um pouco dessa valorização. Isso é importante mesmo, porque, assim, pra mim, Baiana é a renovação da música baiana, né? Então, Baiana System, pra mim, ela tem esse lugar de representatividade e de importância nessa história, né? Não vejo outro movimento ou outra banda baiana que tenha gerado que tenha provocado essa comoção ou que tenha essa contribuição cultural como Baiana tem, né? A gente tem, claro, o axé, esses 40 anos de axé, mas e a renovação desses 40 anos de axé, né? O que é que tem de novo nesses 40 anos? A gente tem um movimento tradicional, vamos assim dizer, do axé tradicional, que a gente tem as marcas todas, cheiro, chiclete, e aí vem as suas caras, né?
Eva, Jamil, a gente tem essas marcas, a gente tem os artistas que, Ivete, Saulo, que saíram dessas bandas, né? A própria Cláudia, que veio do Babado. Então, a gente tem os artistas, a gente tem, eu vou falar de Luiz Caldas, mas a gente tem Luiz Caldas como o pai desse axé, e tem o El Chan, que vem também daí, que surgiu, que ressurgiu depois com a memória, né? Teve um momento saudosista aí que El Chan voltou. Tem talvez um nome que seja a renovação desse movimento, seja Léo Santana, mas ele não é diretamente o axé, né? Ele é um pagode baiano e tal. Então tem Léo aí despontando pela força como celebridade que ele tem junto com a esposa dele e tal, e a força do trabalho digital. Mas eu acho que, em termos de movimento cultural, se a gente for olhar a música baiana como movimento cultural, eu acho que a Baiana System é esse novo olhar para a música baiana, no sentido da qualidade do que é entregue, assim, sabe? Sim. Da consistência, da experiência e da qualidade musical daquilo que é entregue. E aí, voltando para falar de Luiz Caldas, eu lembrei de uma história dele, assim, que é muito legal, isso que você falou, é importante ser dito, assim, da valorização do que é nosso, né? Do quanto a gente precisa dessa visibilidade, dessa validação e desse holofote para mostrar a qualidade do que é produzido aqui. E aí, esse ano, 2025, é o ano de 40 anos do Axé Music, e aí eu tive a emoção, eu vivi a emoção de entrevistar Luiz Caldas. Ele era um dos artistas do camarote do Planeta Band, e aí eu aproveitei que ele estava lá no camarote para entrevistar ele para o jornal que eu trabalho também. E aí, na entrevista com ele, antes da entrevista, eu tinha pesquisado algumas coisas e eu tinha visto que ele lançava músicas no site dele, com frequência, né? Aí eu cheguei para ele e falei, olha, Luiz, poxa, você aí, é até redundante falar de fertilidade com um cara que é o pai do axé. Mas você é um cara que produziu, que criou esse movimento lá no Acordes Verde, junto com o Brau, lá atrás. Mas que hoje eu vejo que você ainda continua produzindo música, você ainda continua criando. E aí eu vi que você lança uma música todo mês, né, no seu site. Aí ele falou assim, não, eu não lanço uma música todo mês, eu lanço um álbum todo mês. Aí ele falou assim, cadê, meu Deus, aqui? Desde 2013, eu tenho um lançamento mensal de um álbum gratuito em meu site oficial. O projeto nasce livre e já rendeu, aí ele fala que já rendeu 146 álbuns e 1.446 canções inéditas. Caramba. Aí eu vou falar aqui o que ele falou, né? Ele disse assim, esse projeto pra mim, entre aspas, é a grande menina dos meus olhos, porque ele me deu uma liberdade musical gigantesca que eu não teria se tivesse a minha carreira atrelada a uma gravadora ou a qualquer meio que fosse controlador dessa forma de criar arte, que de certo jeito é meio desenfreada mesmo. Aí ele completou dizendo que pra ele, né, assim, pra mim é muito legal porque estou viajando, porque vou viajando. Eu gravo rock, daqui a pouco eu gravo samba. Aí ele falou, né, Luiz Caldas, e ele citou ainda que ele gravou com Seu Jorge, Sandra de Sá, Chico César, Zé Cabaleiro, Gilberto Gil, Fernanda Tacá e Saulo. Foram alguns dos nomes que ele citou. Então, assim, olha como isso é rico. Né? Mas a gente tem um cara com décadas de carreira que criou esse movimento e está produzindo música, e música além do axé, né? Ele está produzindo música, ele está vivo, ele está... Se você encontra com ele pessoalmente, você fica encantado. O melhor show, todo mundo falando que o melhor show do camarote foi ele. Ele é mágico, ele transborda a cultura, ele transborda o jeito dele se vestir, o jeito dele se comportar, a simplicidade dele. A gente tem nomes como ele, como o próprio Carlinhos Brau, que é genial em todos os aspectos. O cara é compositor, o cara é músico, é instrumentista, poliinstrumentista, o cara é pintor, ele é tudo, né? Ele é um artista completo, ele é cantor. Então, assim, é muito legal de ver que a gente tem nomes ainda vivos que traduzem nossa essência musical e que precisam dessa valorização, né? Que precisam desse espaço. Assim como a gente tem os jovens chegando com muita qualidade musical, mas a gente tem aí um arsenal de nomes, assim, a gente tem muita gente forte e potente aqui na Bahia que a gente tem que valorizar mesmo e se orgulhar, né? Dessa galera. Totalmente. E eu penso muito sobre essa questão de valorização, de... essas nuances, assim, que a gente tem. A gente estava até conversando anteriormente, como Laura estava comentando, como a gente tem valorizado artistas, assim, que, sei lá, de fora. Sim, a valorização do artista internacional, né? Que, trazendo para esse exemplo de Luiz, que há 13 anos lança um álbum por mês, sim, a gente valorizando artistas internacionais que lançam álbuns ou só 3 músicas de anos em anos, de 3 em 6, em 10 anos. E quando eles lançam, a gente tá aqui batendo palmas e viralizando, e tocando em tudo, e virando trend. Quando temos artistas locais que
poxa, de fato, eu não sabia, entendeu? Então já traz muito sobre isso, sobre o reconhecimento que a gente traz, sobre a valorização que a gente dá do artista local. E muito, muito bacana que ele traga e que ele esteja se moldando a esses novos formatos, entendeu? De não estar dependente de uma gravadora. Que por mais que a gente não faça parte do ramo da música, a gente sabe que tem muita problemática em volta de uma gravadora, de um empresário. Óbvio que ajuda, norteia, mas tem muito artista que acaba ficando preso em cláusulas de gravadora e tudo mais. Então, muito bacana que Luiz Caldas ele tenha esse projeto, que eu também vou conferir, porque é muito bacana, ele traz muitos nomes de peso na música. Sim. E eu acho que como é que eu posso dizer? Esse vínculo, né? Isso de Luiz Caldas a gente não fazia a menor ideia. Assim, a gente estava comentando antes justamente que eu sei que a nossa geração, ela consome notícia de forma diferente. Eu acho que até não entrando nessa pauta, às vezes a gente tem sido um pouco irresponsável na forma de consumir notícias e divulgar elas por conta também das redes e da informação muito fácil e com pouca verificação, mais do que é verdadeiro ou não, mas a gente não fazia ideia disso, tipo, e é uma coisa extremamente importante de se falar, porque a Bahia tem nomes fortíssimos que são assim, geniais, como você trouxe, Brown, Luiz Caldas. Eu fico me perguntando se, eu acho que tem sim esse vínculo da gente não consumir tanto essas coisas na nossa geração, também não valorizar o que é nosso, assim, que é super potente. Mas eu acho que tem também o vínculo de que talvez, como eles vêm de uma outra geração, uma outra forma de consumo, né, das mídias no geral, talvez eles não tenham colocado uma priorização grande das redes sociais. E talvez a gente tivesse um pouco mais de acesso, a gente visse mais se esses produtos tivessem mais presentes, talvez, nas redes, onde a gente tem consumido muito isso, sabe? Mas eu acho que, no geral, é mais ou menos isso, assim, que funciona, que eu penso, né? A gente partindo para uma discussão teórica, assim, sobre transformação digital, né? A transformação digital não é digitalizar um processo. Eu vou ter um site, agora eu vou ter um Instagram. E vou divulgar também no Instagram. Não é só digitalizar aquele canal de divulgação. É o digital ser o DNA do negócio. E isso que falta na música baiana, acho que como um todo, sabe? Não só como um todo, que eu digo essa música, o axé em si. Né? Eu acho que o axé em si, ele não colocou o digital como DNA da estratégia. Ele ainda trabalha com rádio, ele ainda trabalha com televisão, ele ainda tem aqueles mesmos contratantes, ele ainda fala uma linguagem que não é a linguagem do público jovem. Sim. Então, a gente tem alguns cases aí, tipo, o bloco de Cláudia, o bloco de Bel, os camarotes como um sucesso à parte, né? Como com aquele público já consolidado, o Camarote Salvador, os grandes camarotes já consolidados. Sim. Mas a gente não tem uma renovação de público. A gente não tem esse público que, na minha época, com 14 anos, ia pro bloco e lotava um bloco, né? A gente não tem eu não consigo enxergar isso no Carnaval de Salvador. E isso é delicado, porque a gente está falando do futuro, da sustentabilidade desse negócio. Então, onde é que esses jovens vão? Por que esses jovens não estão aqui na rua como estavam há 30 anos, como não era a minha época? Então, eu acho que é isso que tem que ser repensado. E aí, eu acho que é uma questão de geração mesmo, é geracional. É quando os filhos dos empresários começarem a assumir aquele posto e começarem a trazer esse novo olhar de gestão, porque as grandes marcas ainda estão nas mãos dos mesmos empresários que têm 40 sou eu, 60 anos, 70 anos de idade, que não tem essa expertise digital, né? Sim. Não conseguem enxergar o valor desse investimento. Uma vez mesmo, isso tem muitos anos, eu fui para uma reunião de gravadora da Som Livre lá em São Paulo, e aí nessa reunião estavam sertanejos, equipe de Anitta, equipe de não sei quem, só eu da Bahia. Aí, na reunião, eu fiquei super orgulhosa, porque vários cases que eles apresentaram, Spotify, na época Facebook, Twitter, apresentaram cases de Cláudia, da época da gente, porque a gente era muito criativo. A gente não existia essa coisa do patrocinado nas redes. Então, era tudo muito orgânico. Então, a gente inventava uma maluquice lá e, de repente, mobilizava o fã do Brasil inteiro, caça-tesouro, não sei o que, e dava super certo. Aí, naquela época, flash mob, era tanta coisa que a gente fazia. A gente tinha uma assessora de fãs para fazer isso. Cláudia criou a primeira rede social só para os fãs dela, que era a Central de Fãs. E essa Central de Fãs, ela era um site que reunia os fãs do Brasil inteiro, fazia coletiva de fãs, era show para fã, atendimento a fã em hotel. Então, existia todo um movimento nacional de acompanhamento desses fãs, né? Então, quando eu assisti a apresentação ali, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, olha, reconhecimento, né, do nosso esforço aqui, sem verba, a gente conseguir fazer coisas grandes.
rádios. Naquela época fazia todo sentido, mas também fiquei assustada, porque um sertanejo lá, eu acho que foi aquela música... Eu acho que foi Jorge Mateus, eu não lembro. Não lembro a música agora. Não sei se foi Sosseguei, eu acho que foi. Mas eu sei que eles investiram R$1 milhão no YouTube pra lançar uma música. E eu nunca ia ter uma verba daquela. Sabe? Eu lutava por R$500, R$1.000 pra fazer um lançamento. E eu falei, caramba, velho, não tem como concorrer com isso. É um outro mindset, é uma outra modelo mental. A galera tá com o DNA do digital mesmo lá fora. Então o sertanejo cresceu nisso. E o axé não foi nessa veia aí. Ele ficou... ele cresceu... E, na verdade, ele se sustentou pelas figuras emblemáticas que ele tem, pelas caras que ele tem. Xande com Carla Pérez, Cláudia, Ivete, Léo Santana, Bel, que são figuras midiáticas que também têm sua expressão na rede social, tem seu próprio Instagram forte e que sustentam essa visibilidade deles. Mas, assim, dizer como movimento, como negócio, sabe? A gente tem lá escritórios de sertanejo com estruturas imensas de marketing, trabalhando juntas, aquela venda de blocos, sabe? Você fecha um artista, você fecha aquele casting todo de artistas ali. Então, essa estrutura a gente não tem aqui. E aí eu acho que é uma oportunidade para a música baiana se beber dessa fonte lá de Goiânia, enxergar como a gente pode incorporar mesmo a estratégia digital e esses novos nomes que estão surgindo crescerem, porque assim, o axé sedimentou um terreno, deu visibilidade mundial para a música baiana e agora está faltando chegar quem vai se apropriar disso no digital, né? E eu acho que tem muita gente aí pronta para isso. Sim. Com certeza. Eu acho que o papo tá muito bom, mas nosso tempo tá correndo assim, tá um pouco curto. Então, eu gostei muito. Eu acho que o que ficou de saldo, assim, embora a gente tenha falado muito de redes sociais, uma coisa que me marcou muito da conversa é que, de uma certa forma, as redes sociais, elas nasceram também para democratizar esse processo da indústria musical, e entre outras coisas. Então eu achei isso muito legal. Acho que é um papo que dá para render muito ainda. Mas pra gente caminhar para esse processo de finalização, a gente tem um desafio. Não é uma coisa simples, mas basicamente a gente queria como é que eu posso dizer? Fazer uma pergunta, puxar essa experiência que você tem de muito tempo, de muita bagagem. E aí o desafio seria o seguinte: hoje em dia, a gente não escuta só música no rádio, né? Ela aparece nos rios, ela viraliza no TikTok, ela vira dancinha, vira meme, enfim, vira trend no Twitter e várias outras coisas. E o desafio seria o seguinte: para impulsionar o sucesso de uma música nova, de uma banda local de Salvador no carnaval, integrando o físico com o digital, você diz pra gente, assim, duas coisas que poderiam ser importantes. Duas formas que fariam dar certo, porque são bandas novas, a gente tá trazendo, assim, artistas novos baianos. Sim. E para fazer essa interação já do tradicional com o digital, o que é que a gente sabe que, assim, que pode ser certeiro para trazer eles para o sucesso, alavancar o sucesso? Eu acho que a gente tem ali no carnaval, isso foi muito potencializado pelo digital, né? Os duetos. Eu acho que a gente tem uma música baiana, artistas que são muito generosos. E eles estão abertos a isso, assim. A gente vê Ivete, eu acredito que Ivete, Léo, o próprio Bel, vários ali abririam essa porta, sabe? Eu acho que a validação de um colega, de você chegar ali em cima do trio e cantar aquela música do lado de um nome que construiu essa história, seria uma grande chance, assim, de fazer, dar visibilidade para essa música. Sim. E eu já fiz isso algumas vezes, assim. A gente já teve experiência de trazer um artista novo para cima do trio na hora que tá passando pela TV Bahia. Ou na hora que vai passar pela Band para cantar uma música, a música de trabalho desse novo artista. Então, eu acredito muito ainda nos duetos. É uma estratégia bem tradicional, mas eu acho que funciona bastante. E a outra é o influenciador mesmo. É você ter a sorte de pegar ali a veia de um viral, de uma trend, ou um influenciador desse vir para o carnaval e fazer sua dancinha em cima de um trio em alguma situação ali, ou um apresentador de um macaco gordo mesmo, e aquilo ali ganhar visibilidade. Então, eu acho que essas figuras públicas, seja o influenciador, seja o artista, eles são um trampolim para esse artista que está chegando, né? Para dar mais legitimidade para o trabalho, para abrir portas e para atrair a atenção do público. A gente precisa atrair essa atenção e eu acho que esse é um caminho muito, muito saudável e eu acho que
é como se fosse um tiro certo, sabe? Eu acho que se a gente conseguir encontrar o dueto ideal, assim, com uma pessoa que faça sentido para os valores, você tem que ver também com que público aquele artista conversa, se é o público, é seu público, se aquele artista tem os valores semelhantes aos seus, se você se conecta realmente com aquele artista, e aí correr atrás dessa parceria, dessa oportunidade, aí eu acho que é algo bem interessante. É isso, Lívia, nosso episódio infelizmente vai chegando ao fim por conta do tempo, mas é sempre muito gratificante. É uma experiência surreal te ouvir e falar o quanto você tem de bagagem. Sim. Queria ter outros episódios pra gente falar também sobre assessoria, sobre gestão de crise, porque, nossa, muita coisa bacana que a gente tem pra poder falar. Enfim, muito obrigada. E vocês que estão nos ouvindo, fiquem ligadinhos no próximo episódio, porque a gente tem uma convidada maravilhosa que vai trazer um assunto muito bacana, uma conversa muito gostosa que a gente vai aprender muito com ela. E é isso aí. E aí, deu F5 na sua cabeça? Deixe seu comentário aqui embaixo e te esperamos no próximo episódio. Tchau! Tchau!